tarde novamente. Não sei se todos já estavam aqui, mas meu nome é Juliana. Eu sou diretora da América Latina de uma empresa chamada Moneycorp. Tá? A Moneycorp é líder do mercado de câmbio no Reino Unido e a gente tem escritórios no mundo todo. De Orlando, a gente tem um time especializado no mercado brasileiro, auxiliando os nossos investidores do Brasil a trazer os fundos do Brasil para os Estados Unidos ou vice-versa. E eu vou explicar um pouquinho para vocês de tudo mais que a gente faz. Então, normalmente eu começo a minha palestra com aquilo que a gente já sabe, né? A variação cambial dos últimos 6 meses. Então, nós brasileiros, a gente tem bastante conhecimento dessa flutuação cambial. E a gente conhece, sabe e acompanha, né, toda essa variação do dólar, o que a gente sofre, né? Mas o que eu gosto de trazer mesmo é esse gráfico, tá? Que é um gráfico menor, de menor intervalo de tempo. Então, essa é uma variação de 10 dias. Então, se vocês verem aqui no dia 5 de abril, o pico que o dólar deu durante o dia e começou a caída. Por que eu trago esse gráfico? É muito comum os clientes ligarem na Moneycorp e falarem assim, olha, quanto custa? Qual que é o câmbio de hoje? Né? A primeira pergunta, na verdade. Qual que é o câmbio de hoje? E essa resposta, né, é importante para o investidor que ainda não teve a oportunidade de levar fundos para o exterior entender. Depende do momento do dia. A moeda brasileira é uma das moedas que mais flutuam no mundo comparada a outras moedas. Nossa empresa é inglesa, a gente trabalha bastante com a libra esterlina, que é muito mais constante, né? Moedas majors, que a gente chama, dólar canadense, libra esterlina, euro. Real, moeda que flutua demais, né? Às vezes mais de 20 vezes em um intervalo muito pequeno. Então é importante para o investidor saber que o câmbio do dia, né? Normalmente que a gente vê no jornal, na verdade é o câmbio que o mercado fechou, né? Esse câmbio que aparece no Jornal Nacional. Dentro do mesmo dia, há uma flutuação constante desse câmbio. Então, cotar um câmbio com o banco ao meio-dia, né, versus a 1 hora da tarde, é um cenário completamente diferente. Tá? A gente está falando de variação, às vezes, de 10 centavos no dólar. Então, é importante, quando há essa comparação, que a gente até sugere que o investidor faça, compare câmbios entre instituições, que essa comparação seja no mesmo momento do dia. Tá, gente? Porque existe muita flutuação de mercado no real. E a segunda pergunta que nos fazem é quanto custa, né? Qual é o câmbio? E a segunda é quanto custa. E, enfim, muitos têm conhecimento de margens, né, de câmbio, mas eu trago também porque eu acho que é uma informação importante para se entender como que funciona todo esse mercado cambial. Então é assim, gente, olha, o câmbio comercial é aquele que a gente vê lá, às vezes, né, na internet, enfim. O câmbio comercial é, de uma certa forma, câmbio-custo, tá? Então, cada instituição, ela tem uma margem que ela adiciona ao câmbio comercial, que vai depender da policy, da política, né, de trabalho dessa instituição financeira, seja um banco, seja uma corretora de câmbio, enfim, cada uma tem uma decisão sobre esse tipo de margem, né, de custo que ela adiciona no câmbio comercial. Então, mesmo comparando no mesmo momento do dia, cada instituição vai ter um preço diferente, tá, gente? É igual comprar qualquer outro tipo de produto. Que também é importante saber. Quando se liga num banco e pergunta qual é o câmbio, e fala, olha, o câmbio é 3,52, se tiver comercial 3,52, a única informação que o banco está passando é que o câmbio comercial agora é 3,52. Não é necessariamente o câmbio que ele vai ser oferecido para o cliente no fechamento do boleto, né, do contrato cambial. E mesmo em instituições diferentes, obviamente, cada uma vai ter o seu próprio preço. Então, aqui é só um cenário para vocês acompanharem que pode sim haver uma variação. Então, esse é um cenário do mesmo momento, dólar comercial a 3,528, provedor número 1 oferecia para clientes fechando 200 mil dólares, um câmbio cerca de 3,68, tá? Praticado no Brasil isso. Uma outra comparação a 3,65. Então, olha, só por ter comparado, né, 2 provedores diferentes, já tem uma economia aí de 6 mil reais, tá? Então, é uma economia grande de câmbio que dá para fazer. A gente cotava 3,59 para 200 mil dólares, 718 mil reais. A Moneycorp não cobra taxa de transferência para valores a partir de 10 mil dólares. Então, a diferença aí cambial, mais de 18 mil reais. Cada cenário, cada momento, né, do fechamento de câmbio, isso pode variar bruscamente, para mais ou para menos. Tá? Mas é importante realmente entender que existe sim essa diferença entre provedores e, novamente, se for para comparar, algumas sugestões. Comparação de câmbio entre provedores, é importante comparar quando se está aprovado para aquela operação cambial. Tá? Simplesmente ligar no banco e perguntar qual a cotação de agora. Se não tiver aprovada aquela operação cambial, não necessariamente vocês vão ter um preço cotado
perto ou realístico, tá? Então, aprovado para operação, tá aprovado para operação, tá direto falando com a mesa de câmbio, aí é um momento ideal de talvez comparar provedores e ter certeza que vocês estão escolhendo o melhor câmbio que o mercado tem a oferecer. Brasil, Banco Central restringe, controla, né, toda a movimentação de fundos saindo do país. Para que a gente possa poder retirar fundos do país, tem que seguir as normas do Banco Central. E essas normas existem documentações específicas, principalmente em relação à origem dos recursos e o motivo da transferência, tá? Além de identificação do cliente. Então, origem dos recursos, tá? Qualquer instituição, começa pela análise do imposto de renda de cada indivíduo, de cada investidor. Na análise do imposto de renda, basicamente, o que a instituição vai analisar? Ela vai analisar, dentro dos bens e direitos, aquilo que está declarado em instituição financeira. Tá, gente? Então, saldo em banco, conta corrente, VGBL, soma-se todo esse patrimônio líquido e o valor somado é o valor imediato que se pode retirar do país. Tá? Dinheiro em caixa, disponibilidade em poder. Se não tiver instituição financeira, declarar instituição financeira, a instituição que faz câmbio não deveria utilizar esse saldo como soma para retirar do país. Tá? Uma outra análise que é feita é em relação aos rendimentos. Então, 30%, cerca de 30% daquilo que se declara como rendimento também pode ser utilizado como prova de origem. Por que 30%? Porque se entende que o resto, né, daquele valor que foi feito no ano foi utilizado para custo de vida, em obrigações dentro do país. Cerca de 30% é o que, em média, um brasileiro residente, né, do país tende a economizar do salário que ele acumula durante um ano. Então, a instituição vai fazer essa análise do imposto de renda de vocês. Agora, por exemplo, ainda não se exige o imposto de renda mais atual, né? Então, até dia 30 de abril, a gente ainda pode utilizar o imposto de renda lá do calendário 2015, que é um cenário 2014. Então, é comum um cliente falar, olha, mas a minha origem é de 2015. Não tem problema, tá, gente? A gente só tem que entender e documentar essa origem. Eu vendi uma casa. Então, a gente documenta a venda da casa e o valor da venda passa a ser patrimônio que pode ser tirado do país. Eu fiz uma distribuição de lucro esse mês. A gente documenta a distribuição de lucro feita da empresa e o valor da distribuição passa a ser patrimônio do investidor para que ele retire do país. Então, é um pouco do que a Manicorp faz também, é esse auxílio, né, de poder explorar com os nossos investidores todas as maneiras ou cenários possíveis para que a gente possa conseguir a aprovação do valor que ele realmente precisa ou tem interesse de retirar do país. Tá? Motivo da transferência também. Tá? Então, qual é o motivo da transferência? Eu tenho conta bancária no exterior. É o motivo é o mais simples. Tá? Então, muitos bancos aqui costumam sugerir aos clientes que abram conta bancária no exterior, tá? Porque da sua conta, do seu nome para a sua própria conta, a natureza é disponibilidade no exterior, tá? E não tem necessidade de se provar nada além do fato, tirando a origem, nada além do fato de se ter uma conta, tá, no exterior. Por isso que muitos bancos preferem. Se não houver conta em seu nome, você pretender, por exemplo, eu estou comprando imóvel, né? Então o banco vai exigir toda a documentação da comprovação de imóvel. Alguns cenários começam a se engessar um pouquinho, né, dentro do que os bancos normalmente acostumam fazer aqui no Brasil. Então, por exemplo, a casa custa $100 mil. Então se mostra lá para o banco que no contrato de compra que a casa é $100 mil. No contrato ainda não vai estar estipulado os custos da transação. Olha, custos de escritura, enfim, qualquer outro custo, né, que vai estar associado a essa compra. Então, se vir no final a passar desses 100 mil, começa um pouco de burocracia. Né? O banco quer um documento assinado para que ele possa permitir a saída e você não tem o documento assinado até que o dinheiro esteja lá. Então, é quem vem primeiro, né? O ovo e a galinha. Então, o fato de ter uma conta no exterior auxilia muito de tirar esse gesso da operação cambial de vocês, para que se possa, né, facilitar e focar simplesmente na origem desses recursos. Né? Eu coloco aqui também quem compra versus quem declara, porque é muito comum também, às vezes os nossos clientes têm intenção de investir em imóveis no exterior, e aí decidem que vão financiar, e pela decisão, quando você financia, se forem dois compradores, acho que como aqui, né, tem que coletar a documentação de todos que estão dentro do financiamento. Então, se prefere, naquele momento, colocar, por exemplo, só o marido no contrato de financiamento, né, na compra do imóvel. E aí chega o momento de fazer o depósito dos 25%, enfim, que o Fernando explicou.
Chegamos na transferência do patrimônio do depósito, é a esposa que tem os fundos declarados e não o marido. E aí a gente tem que reverter o processo todo de financiamento, porque quem tem a comprovação de origem, ou adicionar, né, num processo mais à frente. Então, para evitar isso, quanto mais cedo a gente começa a trabalhar com o cliente, entende, né, realmente o que ele precisa fazer, a gente já passa um feedback em relação a se vai precisar trazer fundos dos dois nomes, se vai ser de um, para que o processo de financiamento acompanhe também essa compra de vocês lá. IOF de 0,38%, tá? Então, em janeiro teve várias informações, imposto de renda de 25% para transferências no exterior. A gente passou o dia inteiro atendendo telefone em janeiro, com clientes desesperados. Eu vou ser cobrado 25% de imposto agora para transferências para o exterior. Não. A gente era natureza específica, relacionada mais com turismo, que agora já até caiu, tá, para 6%, com o IOF é 6,38%. Mas disponibilidade no exterior é 0,38%. Tá? Não há mudança no IOF, tem sido assim. Então, além do câmbio, né, nada mais... O único imposto cobrado é o IOF de 0,38%. Pode? Tendo origem tranquila do dinheiro, tendo conta lá, fazendo transferência, o Banco Central ou a Receita Federal, isso com mau dó? Não, de jeito nenhum. Não. É o patrimônio já pós-tributado, né? E não tem nenhuma restrição do Brasil em relação a onde, né, em que jurisdição você tem o seu patrimônio. Não, é uma pergunta válida, né? Venezuela nem tanto, né? Mas não se vê, não, tá? É totalmente tranquilo. Exato, mais de 100 mil dólares você precisa declarar, né? A gente tem um time aqui que vai vir fazer palestra mais tarde, que faz todo esse trabalho de informação ao Banco Central sobre valores acima de 100 mil, mas não, tá? É super... É aberto, o mercado é aberto. Tudo pode, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas por enquanto não é... O brasileiro tem direito legal de diversificar o portfólio da maneira que intencionar. Imagina. Se eu quiser fazer uma transferência para a compra do imóvel lá, mas eu quiser fazer a transferência para uma conta existente lá, não preciso fazer nada dessa parte de informação e documentação específica lá. Eu faço a transferência e vou usar o recurso que eu tenho lá para comprar posteriormente. Então você tem fundos aqui, já tem uma conta lá, pretende comprar um imóvel, é isso? Sim, mas eu vou usar o motivo da transferência porque eu tenho conta. Tudo bem. Vou transferir o dinheiro lá. Como disponibilidade. Depois eu compro a hora que Exato, quiser lá. exatamente, não tem isso. E os 100 mil dólares? 100 mil dólares é a exigência do brasileiro residente de declarar qualquer patrimônio a partir de 100 mil dólares que foi para o exterior naquele ano, que foi retirado do país. Colocar na declaração do ano seguinte. E além disso, declarar, né, tem duas declarações que a gente explica para vocês. Então, além... Mas não tem imposto sobre isso. Não tem imposto sobre isso, tá? Porque é pós-tributado. Então, como a gente está analisando o imposto de renda, aquele patrimônio já foi tributado quando foi declarado, se houve tributação, né? Se existir, se foi algo que tivesse... Isso. O que precisa o Brasil... Enfim, tem que ter a origem, né? Depois que os fundos estão lá, no dia 31 de dezembro daquele ano, é preciso declarar para o governo onde, né, aquele bem está. Dia 31 de dezembro está numa conta do Banco Americano, no seu imposto de renda brasileiro, ó, conta do Banco Americano no valor nominal de 300 mil reais, igual 100 mil dólares. Então, mas por que também é importante essa declaração? Tá? Porque se não houver essa declaração, existe uma dificuldade muito grande de repatriação. Agora tem uma anistia, não sei se vocês já ouviram falar, que estão permitindo que brasileiros que eram residentes em 2014, que têm patrimônio no exterior e não declararam esse patrimônio no exterior, de permitir com que essas pessoas possam repatriar os fundos de volta ao Brasil. Existe imposto sobre isso, tá? Eles não vão escapar do imposto. E aí, novamente, já é uma questão tributária que vai além da minha especialidade. Mas, em regras gerais, quando um cliente vem para a Manicorp e fala, olha, eu quero repatriar, eu vendi uma casa na Flórida e agora eu quero levar o dinheiro de volta. O primeiro documento que a gente vai ter que ter é a comprovação de que essa casa está declarada no IRD do Brasil, para que a gente possa justificar a origem desses recursos no exterior. Tá? Mas não tem tributação pelo fato da casa estar declarada, porque você só está mudando de patrimônio. É um patrimônio líquido no seu banco aqui que se tornou um imóvel no exterior, como comprar um imóvel aqui. Tá? Tinha mais uma parte da pergunta? Tá. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre enviar fundos para o banco nos Estados Unidos e algumas cautelas que eu sugiro também.
Aqui eu vou passar um pouquinho, mas era sobre essa líquida de 25%, porque como estava vendo muita pergunta, a gente estava tendo muita pergunta sobre esse imposto de 25%. Eu trouxe até a própria informação da Receita, do site da Receita, mas a gente já cobriu. Então, novamente, para esclarecer, é 0,38% o IOF. Manicorp eu já mencionei um pouquinho, mas só para vocês entenderem, na verdade são 39 anos hoje no mercado. Foi incorporado em 62, começou a fazer câmbio em 79, são mais de 6,4 milhões de clientes que a gente ajudou ano todo, são 18 bilhões de dólares, aqui está a Libra, tá? Que a gente converteu ano passado em nome dos nossos clientes. São hoje 1.000 funcionários na Manicorp, a gente tem um escritório em Londres, Espanha, Irlanda, Miami, Orlando, e a gente trabalha com mais de 100 moedas. Tá? Então é só para passar um pouquinho desse suporte também, que a empresa realmente é especializada em câmbio e trabalha bastante tempo com isso. O que a gente oferece, na verdade? Né? Como eu mencionei, esclarecimentos. Então, cada cenário de cada investidor, a gente tem um time especializado para esclarecer, para que vocês entendam exatamente o que vai ser preciso ou não. Estão pensando em comprar uma casa? Sugiro que já... Para aqueles que têm qualquer dúvida, né? Tem investidores que sabem exatamente como anda o portfólio, imposto de renda, enfim, tem esse conhecimento. Para aqueles que têm, a gente está lá para isso, tá? Dá toda essa orientação para vocês, com o nosso time de especialistas. De verdade, o que a Manicorp oferece, o slogan, né? É oferecer um câmbio melhor do que os bancos oferecem no mundo. Tá? Esse é o slogan da Manicorp. Então, a nossa intenção é realmente oferecer um câmbio mais competitivo do que a maioria dos nossos clientes conseguem com os bancos que costumam ser correntistas, tá? E, por último, mas não menos importante, a conta de pagamentos da Manicorp. Então, eu mencionei que era mais fácil, né, em uma questão de documentação, que se tem uma conta no exterior, né, para que facilite todo esse engessamento que às vezes acontece em operações cambiais. Então, a Manicorp hoje única, tá, empresa especializada em câmbio, que além de oferecer o câmbio, ela também oferece uma conta de pagamentos aberta em nome do cliente na Manicorp. Então, cada cliente que utiliza a Manicorp para fazer câmbio, ele automaticamente tem uma conta de pagamentos com a Manicorp aberta em seu nome. E aí, o que o cliente pode fazer? Ele vai transferir esses fundos do Brasil para a conta dele da Manicorp, e da conta dele, ele instrui a nossa empresa a distribuir conforme ele deseja. Olha, eu quero mandar $100 mil para o cartório, para fechar minha casa, mas eu também vou comprar móveis, porque eu vou alugar uma casa de férias, custa $25 mil para imobiliar minha casa. Eu tenho uma pessoa especializada que vai cuidar disso para mim, por favor, envie os fundos para lá. Eu estou aplicando para o meu visto, preciso pagar meu advogado. Então, todas essas transferências internacionais que envolvem qualquer tipo de investimento no exterior, a Manicorp faz para os nossos clientes sem qualquer custo adicional. Então, não necessariamente precisa ter uma conta bancária nos Estados Unidos para utilizar a gente. Tá? A conta bancária é ótima, uma vez que vocês realmente compram um imóvel, porque isso é uma conta de pagamentos, então ela serve novamente para distribuição de pagamentos internacionais. Então, caso vocês queiram sacar o dinheiro, usar cheque ou investir o dinheiro para que tenha rendimento, ela simplesmente serve para distribuição. Então, seria ideal abrir uma conta lá para que vocês possam sacar. Mas a gente pode também mandar daqui, se o cliente instruir, direto para a conta bancária dele, e daí ele utiliza o cartão de débito nos Estados Unidos e cheques e tudo o que ele precisa. Aqui tem um pouquinho mais sobre a conta de pagamentos. Não tem manutenção nenhuma, tá? Então a Manicorp não cobra nada para ter essa conta. O valor pode ficar por tempo que o nosso investidor precisar na conta. Então, por exemplo, agora no mês de março foi um mês recorde da história da Manicorp em conversões cambiais do Brasil, surpreendentemente. Mas um dos motivos é que o dólar recuou bastante, né, de forma brusca depois da notícia Lula, e muitos dos nossos clientes que já estavam em contrato, tinham essa intenção de comprar, aproveitaram essa queda do dólar para já fazer a conversão cambial deles, né? Então eles mantêm na conta Manicorp, tem acesso online, então online vocês podem tanto criar o pagamento ou tirar extratos dessa conta, enfim, todo esse controle, né, dos seus fundos, a distribuição, como eu mencionei, a transferência é via e-mail e telefone. Por que eu falo também que a transferência é via e-mail e telefone? Muitos clientes utilizam, obviamente, abrem conta nos Estados Unidos, é o caminho mais normal, né? Ou que eles mais conhecem. Abrir uma conta nos Estados Unidos e enviar os fundos para a conta nos Estados Unidos. Cada vez mais nos Estados Unidos está aumentando a restrição para que um cliente possa movimentar esses fundos sem estar presente na agência, tá? Que é o ato patriótico americano.
Então, o que acontece? A gente recebe ligações diversas vezes de clientes que não sabiam da Moneycorp, enviam seu patrimônio para os Estados Unidos, 200, 300 mil dólares, o dinheiro está lá e agora eles precisam fechar uma casa e o banco está exigindo que ele esteja no banco para fazer a transferência. E o cliente já está de volta ao Brasil. Então, isso é uma das grandes soluções que, humildemente, a gente tem um grande feedback dos nossos clientes, é poder movimentar esses fundos sem a necessidade de estar presente na Moneycorp. Tá? Então, a gente tem um formulário que os nossos clientes colocam as informações da conta, onde eles desejam que a Moneycorp faça uma transferência, assinado, nos dando autorização. A gente confirma por telefone por segurança, né, dos nossos clientes, ter certeza que realmente foi ele que nos enviou essas instruções, e a gente distribui, esse pagamento sai no mesmo dia, sem problema nenhum para a conta instruída. E é isso, gente. É um pouquinho para explicar para vocês, né, resumidamente, como funciona essa variação cambial, o fato de existir, sim, diferenças entre preços entre bancos. Então, aquele câmbio, né, do dia não é um câmbio final. Mostrar outras opções também, o fato de existir conta de pagamentos, que ela veio realmente para solucionar, né, tanto a restrição Brasil burocrática em relação a documentos, mas também facilitar as restrições que há nos Estados Unidos. Então, ela junta os dois mundos. Pode falar. Esse dinheiro que fica na conta de pagamento, você fica parado investido? Não. Então, ele não rende, tá? Ela só serve para distribuição de fundos. Não que nos Estados Unidos renda, né? Porque em conta bancária também não rende nos Estados Unidos. Mas não, ele não é um dinheiro investido, né? Ele tem esse propósito de alguma finalidade de pagamento internacional. Tá? Não tem mínimo, tá? A gente cobra taxa de transferência de 40 dólares para valores inferiores a 10 mil dólares. A partir de 10 mil dólares, a taxa de transferência Moneycorp é zero, tá? Não há taxa de transferência. Mas não tem mínimo para a gente trabalhar. Claro? Fazer transferências mensais, por exemplo, eu tenho uma filha estudando lá e faço manutenção de residente. Sim. O meu banco não cobra porque é isento do IOF. É o mesmo processo? É o mesmo processo. Então, o que for dentro da estrutura, que for dentro da legislação brasileira, a gente acompanha. A manutenção mudou agora, né? Elas voltaram a cobrar imposto sobre manutenção de residentes e agora voltou a ser isento novamente. 0,38. Tá? 0,38. E essa transferência que você está se referindo a uma conta na Moneycorp, eu faço um TED do meu banco direto para essa conta? Na verdade, uma ótima pergunta. Na verdade, aqui no Brasil, que eu esqueci de mencionar, perdão, a Moneycorp trabalha com a Novo Mundo Corretora de Câmbio. Tá? Então, a Novo Mundo é parte do grupo Moneycorp hoje. Tá? Então, a Moneycorp tem participação dentro da Novo Mundo aqui. Então, até para vocês entenderem um pouquinho mais do backstage, né, do lado de lá, qualquer instituição financeira estrangeira, para ela entrar no mercado brasileiro, dessa parte de financeira, ela não pode simplesmente chegar. Né? Ela compra uma brasileira que tem licença, e ela não pode ser sócia majoritária por algum período de tempo, até que a presidente assine e autorize, né, todo esse processo, e daí sim a empresa estrangeira pode vir. Então a Moneycorp está nesse processo. Hoje ela tem participação na Novo Mundo, que aqui é licenciada aqui no Brasil pelos Banco Central e que faz todas as operações legalmente, representando a Moneycorp aqui no Brasil. Mas, de uma certa forma, é a mesma empresa. O processo Tá? é... Então, na sua pergunta, exatamente. Então, quando está tudo aprovado, a gente apresenta para a mesa de câmbio, e aí você tem acesso direto aos especialistas que monitoram o mercado para vocês, acompanham, né, essa pessoa que vai ser a pessoa dedicada por suas transações. Está contente com o câmbio, nos dá autorização da compra, a conta bancária, são 4 canais bancários aqui, faz-se a TED em reais aqui, em 2 dias úteis está lá. Se já houver as instruções, se já souber aonde quer que a conta, de onde deseja o depósito, vai direto. Tá? Então, no mesmo segundo dia útil, já vai para a conta final. Se não tiver ainda, fica na conta Moneycorp até que seja apresentado. Segundo dia útil também, da mesma forma? Segundo dia útil, da mesma forma. Então, a gente paga no mesmo dia, se já tiver as instruções. E eu contrato a Moneycorp, não preciso contratar a corretora? Isso é a mesma coisa. São os dois, é um contrato para as duas. Então, cobre tanto a legislação brasileira como a legislação internacional de anti-lavagem de dinheiro e todas as partes de licenças e obrigações que a gente tem. Mas as duas estão cobertas. Então, quando se fecha o câmbio, é um boleto cambial registrado pelo Banco Central oficial da Novo Mundo, e os fundos vão para a sua conta Moneycorp daí. E de lá a gente distribui para vocês. Eu tenho uma conta corrente no Banco do Brasil, aqui no Brasil, e uma conta no Banco do Brasil de Orlando. Tá. Eu consigo uma taxa melhor para fazer a transferência?
Essa é uma pergunta que todos, né, muitos acreditam, né? Se você tem uma conta bancária no mesmo banco, aqui e lá, ou da mesma bandeira, se isso ajuda de alguma forma. A minha recomendação é checar o câmbio, tá? Checa, realmente compara o câmbio para entender exatamente que tipo de câmbio estão oferecendo para você. Não tem, o que acontece, gente? Mesmo bancos que têm a mesma bandeira, tá? A legislação, jurisdição brasileira é diferente da americana. Então, por mais que um banco tenha o mesmo nome, aqui ele tem que seguir regras do Banco Central e lá ele tem que seguir regras do Banco Central dos Estados Unidos. Então, não porque você tem uma conta lá que de alguma forma vai facilitar a operação cambial, tá? Da mesma maneira, a entidade brasileira tem que provar a origem, tem que provar motivo e tem que... Entendi, mas eu posso fazer uma transferência, ao invés de fazer a transferência bancária da minha conta aqui para a conta lá, eu fazer via... Pode também. A gente tem... Pode ser que eu consiga uma taxa... Eu humildemente vou dizer que sim, tá? Principalmente em alguns bancos. Pode checar com a gente que a taxa é fantástica. Então checa mesmo. E a gente não tem problema nenhum, tá? A gente só faz a conversão. O banco de onde o cliente tem o dinheiro aqui e para onde ele deseja, né? O banco que ele decidiu utilizar lá, para nós é indiferente, tá? Então a competição cambial ela existe em qualquer cenário para nós, tá? Então isso. Outra também que os clientes perguntam muito é sobre a plataforma online, né? Porque eu faço transferências pequenas, mas eu mando pelo meu banco, faço online mesmo. Online normalmente, a gente tem uma margem pré-feita, não tem nenhum poder de negociação. E normalmente é uma margem maior para até a própria defesa da flutuação do patrimônio do banco, né? Então, sempre idealmente, obviamente, se for um valor já expressivo, que chequem mesmo com uma mesa de câmbio, que tenha, né, desse poder de negociação cambial, verificar exatamente qual é o verdadeiro câmbio do momento ali, o câmbio comercial, que ele flutua o tempo todo, e acompanhar esse mercado para vocês, né? Para que a nossa intenção é que vocês fechem no melhor momento possível, de acordo com a necessidade de vocês, tá? A conta de pagamento é disponível somente em dólar americano? Não, ótima pergunta. Mais de 45 moedas é possível nessa conta. Tá? Então a gente tem clientes que compram casa na Itália, ou tem familiares na Itália, Europa, então euro, libra. A conversão direta, não, conversão direta. Não tem. A gente fazia 2 conversões para peso mexicano, mas mesmo assim a gente fazia de uma maneira para o cliente não sofrer. Então, por uma limitação daqui do Brasil de converter direto para o peso mexicano, que a gente tem conta de peso mexicano na Moneycorp, a gente, quando convertia do dólar americano para o peso mexicano, era custo, né? A Moneycorp não fazia nenhuma receita, nenhuma margem ali, porque já foi pré-acordada uma margem que o cliente sabia e aceitou da primeira conversão. Mas hoje a gente já faz direto para o peso mexicano também. Tá? O que acontece às vezes é um cliente que precisa, por exemplo, ele tem uma conta de investimento no exterior, para portfólio de aposentadoria, enfim, e por enquanto ele não tem certeza, né, para que conta que ele pretende enviar, então ele converte tudo para dólar e mantém as dólares lá, e online mesmo, ou falando com a gente, o que ele preferir se sentir mais confortável, ele pode converter do dólar para outras moedas e distribuir esse portfólio dele no exterior. Não qualquer país, mas das moedas que a gente trabalha. Tá? Então, por exemplo, existem algumas limitações. Por exemplo, o Indian Rupee, né, a moeda indiana, a gente consegue mandar para a Índia, mas a gente não consegue receber, por uma restrição da Índia. Então, dependendo da moeda, a gente não consegue. O peso argentino, a gente ainda não faz também, né? O mercado está se abrindo agora, né? Está voltando ali agora para participar. Então, também, às vezes, a gente consegue mandar dólar americano para a Argentina, mas não consegue converter para o peso argentino. A Chile, enfim, algumas moedas assim. Mas aí, dependendo do cenário, a gente explica exatamente o que a gente consegue fazer. Isso, obviamente, vale a pena e é um serviço que traz diferença para o cliente. Prazo máximo para o dinheiro ficar na conta da Moneycorp? Não. A gente começou essa conta com prazo de 3 meses, né? Mas hoje a gente não tem prazo nenhum. Então, clientes que estão construindo... Fazer a conversão agora e pagar daqui 6 meses, tudo bem. Pagar a casa? Sim, sim. Ou Tem... transferir para uma conta? Sim, exatamente. O que a gente não faz, tá, na Moneycorp, é especulação. Não pede, né? Praticamente. De uma certa forma, sim. Né? O que a gente não faz na Moneycorp é especulação, porque a gente não pode especular no mercado, apesar do mercado especulatório de câmbio ser cerca de 80%, né, do mercado real. Então, o cliente precisa ter um motivo da transferência. Minha intenção é de comprar casa no futuro, minha intenção é de migrar, enfim. Tendo um motivo, né, com certeza, ele pode converter, mesmo que ele ainda não tenha encontrado a casa, manter os dólares lá, hedge os dólares, manter, né, e
se assegurar que ele vai conseguir também comprar esse patrimônio em dólar depois no exterior. Tudo bem? Gente, eu fico aqui o dia todo, minha mesa está ali perto do café. Foi um prazer. Qualquer outra dúvida que você tiver, algum cenário específico, a gente fica aqui à disposição. E bom almoço para todos. Tá? Obrigada.